Lucas Almeida. Um homem rico e arrogante aceitou uma aposta que mudaria sua vida de maneiras que ele nunca esperava. Ele estava acostumado a vencer nos negócios e na vida, e a competição o alimentava. Mas quando seu amigo próximo João fez um desafio ousado em uma festa luxuosa em São Paulo, Lucas ficou intrigado. João sorriu com desdém e lançou o desafio: vamos ver se você consegue ganhar esta. Lucas: aposto que você não teria a coragem de se casar com uma mulher que não se encaixa no seu tipo usual. Lucas, conhecido por namorar mulheres lindas, ficou surpreso, mas sempre ansioso para provar a si mesmo. Ele ergueu uma sobrancelha e perguntou: "E qual é o prêmio?" Com um sorriso maroto, João ergueu sua taça de champanhe e disse R$ 1 milhão para o vencedor. "Mas você tem que se casar com ela e permanecer casado por pelo menos 6 meses. Lucas, sentindo a adrenalina da competição e o apelo de um desafio financeiro, concordou sem hesitar. A mulher que João tinha em mente era Helena Ribeiro, alguém que não se encaixava nos padrões de beleza convencionais. Lucas não a conhecia, mas para ele era apenas mais um negócio a ser vencido. Dias depois, Lucas recebeu mais detalhes sobre Helena. Ela era confiante, independente e de temperamento forte. Nada parecida com as mulheres com quem Lucas estava acostumado. Isso o intrigou ainda mais. Acostumado a estar no controle, ele se perguntou como lidaria com alguém que não se dobraria à sua vontade. O primeiro encontro deles aconteceu em um restaurante luxuoso. Quando Helena chegou, Lucas notou imediatamente como ela era diferente de qualquer pessoa que ele já havia conhecido. Ela não parecia intimidada pelo ambiente chique ou pelo próprio Lucas. Em vez disso, ela encontrou seu olhar com uma confiança firme. "Você deve ser Lucas Almeida", disse Helena diretamente ao se sentar. "E você deve ser Helena Ribeiro", respondeu Lucas com um sorriso controlado, estendendo a mão. Ela hesitou brevemente antes de apertá-la com um aperto forte, mostrando sua determinação. "Não vamos enrolar?" começou Helena, seu tom direto. "Eu sei por que estamos aqui. Eu sei sobre a aposta, os termos e as condições." Lucas ficou surpreso com sua franqueza, mas não demonstrou. "E mesmo assim você concordou em me encontrar?" Ele perguntou, curioso sobre suas motivações. Helena fez uma pausa por um momento antes de responder. "Digamos que eu tenho minhas razões. Não sou ingênua, Lucas. 6 meses podem parecer pouco tempo, mas muita coisa pode mudar nesse período. Se você acha que pode me manipular ou controlar, está enganado." Lucas sorriu. Helena estava se mostrando um desafio maior do que ele esperava, o que só tornava as coisas mais interessantes para ele. Quando o primeiro encontro terminou, Lucas se viu cada vez mais intrigado por Helena. Ela não era como ninguém que ele conhecera antes. Ela não tinha medo dele, e isso despertou sua curiosidade, até mesmo admiração. Os dias passaram e Lucas não conseguia parar de pensar em como abordar o próximo passo. Ele estava acostumado a ser o mestre do jogo, mas agora parecia que Helena tinha suas próprias jogadas. O segundo encontro deles aconteceu em uma cafeteria simples, muito distante dos restaurantes glamourosos que Lucas costumava frequentar. Helena havia sugerido o local e Lucas, curioso, concordou. Ele queria entender quem ela era e por que havia concordado com o que parecia ser um contrato de casamento temporário. Quando Lucas chegou, Helena já estava lá tomando chá com um sorriso calmo. Ela o cumprimentou calorosamente, sem a frieza do primeiro encontro, mas ainda se portava com a mesma confiança inabalável. "Pensei que você preferia restaurantes 5 estrelas", brincou Helena enquanto Lucas se sentava. "Às vezes é bom quebrar a rotina", respondeu Lucas, tentando soar casual, embora se sentisse um pouco fora de seu elemento. Eles conversaram por um tempo, trocando detalhes superficiais, mas Helena rapidamente foi direto ao ponto. "Se vamos mesmo levar isso adiante, quero deixar algumas coisas claras", disse Helena, colocando sua xícara de chá na mesa. "Não estou interessada no seu dinheiro ou no seu estilo de vida luxuoso. 6 meses são 6 meses, e pretendo sair disso exatamente como entrei." Lucas a observou com atenção. Ele sabia que ela estava sendo honesta. Helena era o tipo de mulher que sabia o que queria e claramente o casamento não era algo que ela via como uma forma de subir na vida como muitas outras poderiam ver. "Então, o que você quer?"
Helena perguntou Lucas, genuinamente curioso. Liberdade, ela respondeu sem hesitar. Quero que você saiba que, embora estejamos entrando neste acordo, não serei controlada por você. Eu tenho minha própria vida e isso não vai mudar por causa de um casamento temporário. Lucas sorriu. Não era a resposta que ele esperava, mas ao mesmo tempo não se importava em conceder essa liberdade a Helena. Para ele, o casamento era apenas uma formalidade para ganhar a aposta. Se ela queria manter sua independência, isso não o incomodaria. Tudo bem, concordou Lucas. 6 meses e depois seguimos nossos caminhos separados. Helena o observou por um momento como se quisesse ter certeza de que ele realmente concordava com os termos. Ela havia aceitado esse desafio com um plano em mente e estava determinada a garantir que tudo corresse de acordo com seus desejos. No fundo, ela sabia que Lucas poderia tentar manipular a situação, mas também confiava em sua própria força para resistir à sua influência. A reunião terminou em termos amigáveis, com ambos saindo com seus papéis claramente definidos. Helena manteria sua independência e Lucas garantiria que o casamento não passasse de uma formalidade. Mas à medida que os dias passavam e a data do casamento se aproximava, Lucas não podia deixar de sentir que talvez este jogo não fosse tão simples quanto ele imaginava. O casamento ocorreu de forma fria e sem cerimônia, como um contrato de negócios cuidadosamente orquestrado. Lucas Almeida, com sua mentalidade estratégica, já se via como o vencedor da aposta. Ele tinha certeza de que os 6 meses passariam voando e que Helena, por mais teimosa que fosse, acabaria cedendo ao estilo de vida luxuoso que ele estava prestes a oferecer. Logo após a cerimônia, Lucas levou Helena para sua enorme cobertura no coração de São Paulo, um monumento à sua riqueza. As enormes janelas de vidro refletiam as luzes da cidade e o interior era preenchido com a decoração mais cara e exclusiva. Para ele, este era o verdadeiro campo de batalha, onde ele conquistaria Helena através do poder de seu mundo material. Mas desde o primeiro momento, Helena deixou claro que não iria recuar. Assim que entrou na cobertura, ela manteve uma postura distante. O olhar que ela deu a Lucas não era de admiração, mas de desafio. 6 meses, Lucas, nem um dia a mais, disse ela firmemente, caminhando até uma das grandes janelas, olhando para a cidade sem se impressionar com o luxo ao redor. Lucas sorriu confiante. Ele estava acostumado a esse tipo de resistência no início. Toda mulher que já esteve em sua vida acabou se curvando ao seu charme e riqueza. Helena não seria diferente, ou assim ele pensava. Nos primeiros dias após o casamento, Lucas tentou de tudo para impressioná-la. Ele a cobriu de joias caras, roupas de grife e viagens luxuosas, tudo com a expectativa de que Helena começasse a se adaptar ao estilo de vida que ele ditava. Mas, para sua frustração, ela recusou tudo. Helena insistiu em manter sua rotina simples e modesta, nunca cedendo às armadilhas da riqueza. Eu não preciso dessas coisas, Lucas. Ela dizia com uma calma que só o irritava mais. Isso o incomodava profundamente. Lucas, que sempre conseguia tudo o que queria, estava vendo sua autoridade desafiada pela primeira vez. Não se tratava mais apenas da aposta, agora era pessoal. Ele tinha que conquistar Helena de alguma forma, precisava provar que, no final, ele era quem estava no controle. Foi quando ele começou a jogar de forma mais agressiva. Ele a impediu de ir ao trabalho, oferecendo razões como: "Você não precisa mais de um salário", ou "Seu papel é como minha esposa". Quando Helena insistia, ele a fazia esperar por horas por reuniões que ela achava importantes. Lucas manipulava horários, situações, tudo para manter o controle. Mas Helena não cedeu. Ela era uma rocha sólida contra as tentativas de Lucas e isso só intensificou seu desejo de quebrá-la. O relacionamento deles começou a se transformar em um campo minado. Pequenas provocações surgiam em conversas triviais, onde Helena, com palavras afiadas, desarmava cada tentativa de Lucas de fazê-la se sentir inferior ou controlada. Em uma noite particularmente tensa, Lucas tentou uma abordagem mais emocional. "Eu não te entendo", Helena disse ele, encarando-a com uma mistura de frustração e curiosidade. "Qualquer outra mulher ficaria feliz em viver este tipo de luxo, mas você age como se não fosse o suficiente. O que você realmente quer?"
Helena, que estava impassível até aquele momento, finalmente levantou os olhos e eles brilhavam com uma intensidade que Lucas não esperava. O que eu quero respeito, Lucas. Eu não sou uma peça no seu tabuleiro de xadrez. Você acha que pode me controlar com dinheiro, mas está errado. Dinheiro não compra dignidade ou integridade. Você pode ter todas essas coisas ao seu redor, mas você é vazio por dentro, e é isso que você não suporta. Suas palavras o atingiram como um soco no estômago. Pela primeira vez, Lucas sentiu que poderia estar perdendo mais do que apenas o controle. Helena não estava apenas resistindo ao seu poder, ela estava desmontando a fachada que ele construiu ao longo dos anos, e isso o assustava. Ninguém jamais o havia desafiado assim, e o fato de Helena ver além de sua riqueza fez Lucas se sentir exposto. Mas em vez de recuar, Lucas decidiu apertar o cerco. Ele começou a fazer planos para isolar Helena, para fazê-la perceber que, sem ele, sua vida seria muito mais difícil. Ele cortou contatos, fechou portas que poderiam avançar sua carreira e até sabotou eventos importantes que ela estava organizando. No entanto, Helena não era do tipo que se intimida facilmente. A cada golpe, ela se levantava mais determinada do que antes. Ela se agarrou à sua dignidade, recusando-se a ser moldada por Lucas. E então, uma noite, Helena jogou sua própria carta. Lucas, você acha que está no controle, não é? Disse ela calculadamente. Mas o que você não sabe é que eu também tenho um plano. E acredite, quando a hora chegar, você verá que todo este jogo está construído sobre algo muito maior do que você jamais imaginou. Lucas a encarou, surpreso. Pela primeira vez ele percebeu que poderia ter subestimado Helena. E pela primeira vez sentiu o medo de que, no final, ele poderia não ser o vencedor deste jogo. As semanas se passaram como uma corda esticada, ficando mais tensa a cada dia, pronta para arrebentar. Lucas, em sua obsessão por controle, tentou de todas as maneiras manipular a situação a seu favor. Mas Helena continuou resistindo sem vacilar. Ela era como uma fortaleza que ele não conseguia derrubar. Cada tentativa que ele fazia parecia apenas reforçar sua força interior. Mas havia algo que Lucas não podia negar. Com o passar do tempo, ele começou a ver Helena de forma diferente. Não era apenas sobre respeitar sua resiliência, era algo mais profundo. Ela estava fazendo algo que nenhuma outra mulher jamais fizera. Ela o estava desarmando emocionalmente, e isso o deixava inquieto, confuso. Pela primeira vez ele se viu pensando nela não como parte de uma aposta ou uma adversária, mas como uma pessoa que ele genuinamente queria entender. Uma noite após uma discussão acalorada, Lucas se viu sozinho na grande sala de estar, olhando para a cidade através das janelas de vidro. O brilho das luzes da cidade costumava lhe dar uma sensação de poder, mas agora tudo parecia vazio. Ele se perguntava por que estava se sentindo assim. Helena era apenas uma mulher com quem ele se casou por 6 meses. Ela deveria ser apenas uma peça em seu jogo, nada mais. Mas a verdade é que ela estava mexendo com algo dentro dele. Ele, que sempre controlou suas emoções, agora estava sendo afetado. Helena conseguia ver através de sua fachada, e isso o fazia se sentir vulnerável. Enquanto Lucas lutava com seus pensamentos, Helena continuava com sua rotina. Ela parecia mais distante a cada dia, quase como se estivesse esperando por algo. Lucas sentia que havia um muro invisível entre eles, algo que ele não conseguia quebrar. E isso o atormentava. Ele não sabia se era orgulho ou o medo de perder o controle, mas algo sobre Helena o atraía de uma forma que ele nunca imaginou ser possível. Você está diferente, Lucas disse. João, seu amigo, que havia proposto a aposta durante um jantar casual. Normalmente você já teria tudo sob controle a esta altura, mas parece que essa mulher está te desafiando de uma maneira que ninguém mais conseguiu. Lucas deu um sorriso forçado, incapaz de responder imediatamente. Ele odiava admitir que João estava certo, mas era claro que algo estava mudando. Naquela noite, Lucas voltou para casa determinado a resolver as coisas. Ele precisava tirar Helena da cabeça. Precisava se lembrar de que aquilo era apenas um contrato, nada mais. Quando entrou na cobertura, encontrou Helena no sofá lendo um livro completamente alheia à sua presença. Podemos conversar? Perguntou Lucas, quebrando o silêncio que se tornara a norma entre eles.
Helena olhou para cima calmamente, fechou o livro e o encarou com uma expressão serena, mas atenta. Claro, ela respondeu, como se estivesse esperando por este momento. Lucas sentou-se à sua frente tentando encontrar as palavras certas. A tensão entre eles era palpável. Ele sabia que não podia mais tratar este casamento como uma simples formalidade. Algo estava mudando e ele tinha que enfrentar isso de frente. O que estamos fazendo aqui, Helena? Ele perguntou com uma sinceridade que até o surpreendeu. Isso começou como um jogo, uma aposta, mas eu não sei mais o que pensar. Helena o encarou por alguns segundos antes de responder. Eu não estou jogando Lucas. Nunca estive. Sua voz era calma, mas cheia de significado. Desde o início eu aceitei este casamento por razões que vão além de você. Eu não me importo com o dinheiro ou com o seu controle sobre as coisas. Estou aqui por algo maior, e se você não percebeu isso até agora, talvez seja a hora de abrir os olhos. Lucas sentiu um aperto no peito. Era como se ela estivesse revelando um segredo que ele ainda não conseguia decifrar. A frustração o consumiu. Eu sei que você tem seus segredos, Helena, mas o que me irrita é que quanto mais tento te entender, mais percebo que não estou no controle. E eu odeio isso. Ele se levantou de repente, incapaz de ficar parado, como se o peso daquela revelação fosse demais para suportar. Helena permaneceu calma, observando cada movimento seu. Ela se levantou lentamente e caminhou em sua direção, parando a poucos centímetros de distância. Lucas sentiu seu coração acelerar. Lucas, ela começou sua voz baixa e suave. Isso não é sobre controle. Você sempre viveu tentando dominar tudo e todos, mas comigo você terá que aprender que o controle nem sempre é a resposta. Às vezes as coisas só precisam ser o que são. Lucas olhou em seus olhos e por um momento sentiu uma conexão que nunca havia sentido antes. Era como se pela primeira vez ele estivesse realmente vendo Helena por quem ela era, não como uma peça em seu jogo. Então o que você quer? Ele perguntou, sua voz mais suave, agora quase um sussurro. Helena sorriu, um sorriso misterioso que lhe deu arrepios. Eu quero que você descubra isso por si mesmo, Lucas. E com isso ela se afastou, deixando-o ali sozinho com seus pensamentos. Nos dias seguintes, a distância entre eles pareceu aumentar, mas de uma forma estranha. Lucas começou a se sentir mais próximo de Helena do que nunca. Ele estava obcecado em descobrir o que ela estava escondendo, quais eram suas verdadeiras intenções, e ao mesmo tempo sentia que estava perdendo o controle de si mesmo. Ele não queria admitir, mas Helena estava mudando a forma como ele via o mundo, e a própria ideia de que ela pudesse estar o afetando tão profundamente o aterrorizava. Os 6 meses de casamento estavam quase no fim, mas para Lucas Almeida cada dia parecia uma eternidade. Ele mal conseguia dormir, a revelação iminente que sentia estar prestes a descobrir revirava seu estômago. Helena havia se tornado uma presença enigmática em sua vida. Ele pensava nela não apenas como a mulher com quem se casou por uma aposta, mas como alguém que sabia de algo que ele não conseguia compreender. A obsessão por entender Helena o consumia. Ele havia tentado de tudo para descobrir o segredo que ela carregava, mas cada resposta apenas levava a mais perguntas. Lucas contratou detetives, investigou seu passado e seguiu todas as pistas que pôde, mas tudo parecia cuidadosamente orquestrado por Helena. Era como se ela estivesse sempre 2 passos à frente, controlando o jogo desde o início. Uma noite após uma reunião de negócios, Lucas chegou à cobertura mais tarde do que o normal. A luz da varanda estava acesa e lá estava Helena sentada olhando para São Paulo como uma rainha observando seu império. Ele sabia que aquela noite era quando tudo seria revelado. Lucas sentiu que ela estava pronta para lhe dizer o que ele estava tão desesperado para saber, mas o medo do que poderia ouvir fez sua garganta apertar. Ele caminhou em sua direção, o som de seus passos ecoando na sala silenciosa. Helena não se virou imediatamente. O ar estava pesado, quase como se ambos soubessem que algo devastador estava prestes a acontecer. Eu preciso de respostas, Helena, disse Lucas, sua voz firme, embora seu coração estivesse acelerado. Eu não aguento mais este jogo. Você tem que me dizer a verdade. Helena suspirou lentamente e se levantou da cadeira, virando-se para encará-lo. Seus olhos, geralmente calmos e calculistas, agora brilhavam com uma emoção que Lucas não conseguia decifrar.
Havia algo novo nela, algo sombrio e feroz. A verdade, Lucas. Ela deu um sorriso amargo cruzando os braços. Você realmente quer a verdade. Ele assentiu sem hesitar, mas a tensão no ar aumentava a cada segundo. Lucas se preparou para qualquer resposta, mas nada poderia tê-lo preparado para o que estava prestes a ouvir. Você não tem ideia de quem eu sou? Começou Helena, sua voz carregando uma frieza cortante. Você sempre viu as pessoas como peões no seu tabuleiro de xadrez, mas desta vez, Lucas, você foi o peão. Eu estive jogando este jogo desde o início. Lucas sentiu um arrepio percorrer sua espinha. A certeza que ele sempre teve sobre estar no controle estava começando a desmoronar diante dela. Ele tentou falar, mas Helena não o deixou. Você se lembra do nome Ribeiro? Ela continuou, sua voz ficando mais afiada. Claro que não. Pessoas como você nunca se lembram. Meu pai era dono de uma pequena empresa, uma que lutava para sobreviver, até que você apareceu e a destruiu. Lucas deu um passo para trás, seus olhos arregalados. Sua mente correu tentando conectar os pontos. O quê? Gaguejou Lucas, confuso. Do que você está falando? Helena deu um passo em sua direção, seus olhos queimando de raiva e dor. Meu pai, Lucas. Ele era um homem honesto, lutando para sustentar nossa família até que você chegou e tirou tudo. Você o arruinou, Lucas. Ele perdeu tudo e isso o levou à morte. Helena fez uma pausa, sua voz quebrando por um momento antes de continuar com lágrimas brotando em seus olhos. Meu pai se matou por causa do seu império, do seu sucesso a qualquer custo. O impacto de suas palavras atingiu Lucas como um soco no estômago. Ele ficou ali congelado enquanto as memórias lentamente ressurgiam. Houve tantos negócios, tantos contratos, tantas vidas afetadas por suas mãos gananciosas. Ele não conseguia se lembrar de cada empresa que esmagou para chegar ao topo, mas agora, de repente, tudo estava voltando para assombrá-lo. Helena, ele tentou interromper desesperado, mas ela levantou a mão parando-o. Não, ela gritou, sua raiva fervendo. Você não tem ideia do que causou. Não é só sobre dinheiro, Lucas, é sobre vidas destruídas. Você tirou meu pai de mim, a única pessoa que eu tinha no mundo. E enquanto você prosperava, minha mãe e eu nos afundamos em dívidas e desespero. Você vivia sua vida no luxo e nós mal tínhamos o que comer. Lucas ficou completamente atordoado. Ele queria falar, se defender, mas nenhuma palavra saía. Tudo o que podia fazer era ficar ali olhando para ela, enquanto o peso da culpa pressionava seu peito. Mas eu planejei tudo, continuou Helena, seu tom, agora mais controlado, mas ainda cheio de ressentimento. Quando soube da sua aposta, vi minha chance. Eu me aproximei de você de propósito. Aceitei a aposta porque queria que você sentisse apenas uma fração do que eu senti. Eu queria que você soubesse como é ser jogado, manipulado e deixado sem poder. Lucas sentiu seu corpo tremer. Ele sempre pensou que estava no controle, sempre acreditou que sairia vitorioso. Mas agora o jogo havia virado. Ele era o alvo e Helena, a jogadora, estava controlando todo o tabuleiro. Helena Lucas começou a falar, mas sua voz era fraca. Eu não sabia. Eu não sabia que era você. Não, Lucas interrompeu Helena, aproximando-se até ficar cara a cara com ele. Você nunca soube porque nunca se importou. Você destruiu vidas sem pensar duas vezes. E agora estou aqui não para te destruir, mas para garantir que você nunca esqueça o que fez. Quero que você sinta a dor que causou. E essa dor, Lucas, vai te assombrar pelo resto da sua vida. As palavras de Helena caíram sobre ele como uma sentença. Lucas foi confrontado com algo que nunca havia experimentado antes, as consequências reais de suas ações. O peso da culpa era esmagador, e ele soube naquele momento que havia perdido muito mais do que uma simples aposta. Ele havia perdido algo que nunca poderia recuperar. Helena se afastou, o silêncio ecoando pela cobertura. Lucas sentiu suas pernas fraquejarem e ele desabou no sofá sem palavras, sem respostas. Tudo o que restava era o vazio. A revelação de Helena reverberou na mente de Lucas como uma tempestade implacável.
Cada palavra que ela disse quebrou peça por peça o mundo que ele pensava conhecer. A mulher que ele pensou que poderia manipular, que considerava apenas um peão em seu jogo de poder e apostas, havia acabado de virar o jogo completamente. Pela primeira vez, Lucas não soube como reagir. Pela primeira vez, ele estava verdadeiramente fora de controle. Helena, no entanto, não lhe deu tempo para processar. Depois de soltar a verdade sobre a destruição de sua família e o suicídio de seu pai, ela o deixou sozinho na sala, abandonado à sua própria culpa. Lucas ficou ali imóvel, o ar na cobertura sufocante, como se tudo ao seu redor estivesse desmoronando. Ele queria falar com ela, pedir desculpas, explicar o inexplicável, mas a verdade é que nenhuma palavra vinha. Como ele poderia justificar algo tão cruel? Algo que havia causado tanta dor. Nos dias seguintes à revelação, Helena fez exatamente o que Lucas mais temia, ela o ignorou completamente. Sua presença era um lembrete constante de seu fracasso. Ela passava por ele como se ele fosse invisível, como se sua existência não fosse mais do que uma sombra. No café da manhã, ela se sentava em silêncio, mal levantando os olhos. Quando ele tentava falar, suas palavras morriam no ar, incapazes de quebrar o muro que ela construiu entre eles. Lucas, que estava acostumado a comandar a sala, a ser o centro das atenções, agora estava sendo ignorado em sua própria casa. A ausência de atenção era insuportável. Helena falava com os funcionários, cuidava de seus assuntos pessoais, mas com Lucas era como se ele não existisse. O peso desse silêncio forçado estava lentamente destruindo o homem que ele pensava ser. Helena, ele tentou chamar uma manhã enquanto ela se preparava para sair. Precisamos conversar. Ela parou ainda de costas para ele, ajeitando o casaco. O silêncio no ar ficou mais pesado e Lucas esperou ansioso por alguma reação, qualquer palavra. Mesmo uma de raiva teria sido melhor do que a indiferença. Mas Helena não disse nada. Ela simplesmente saiu, fechando a porta suavemente, deixando Lucas com o eco do som em sua mente. A dor de ser ignorado por alguém que ele estava começando a ver como muito mais do que uma adversária era algo novo para Lucas. Ele estava acostumado a controlar, a vencer, mas agora era ele quem estava sendo manipulado, punido pelo silêncio e pelo desdém. E isso era apenas o começo. Helena não parou no silêncio. Ela começou a minar ativamente a confiança de Lucas de maneiras pequenas e dolorosas. No trabalho, ele começou a notar que reuniões importantes estavam sendo remarcadas sem aviso. Suas decisões de negócios eram subitamente questionadas e projetos que ele havia iniciado misteriosamente começaram a falhar. Ele sabia que era obra de Helena, mesmo que ela nunca admitisse. Lucas sentia sua influência em cada movimento, como se ela estivesse puxando os fios invisíveis que sustentavam sua vida. Em casa, as coisas estavam piorando. Helena assumiu uma postura de desprezo absoluto, distanciando-se deliberadamente de qualquer tentativa de reconciliação de Lucas. Ela parou de se sentar com ele nas refeições, evitava qualquer conversa além do superficial. Quando ele a seguia tentando consertar as coisas, Helena respondia com olhares frios, como se sua presença fosse um incômodo. Uma noite, Lucas a encontrou na sala de estar lendo um livro. A cena parecia pacífica, mas ele sabia que aquele momento de calma era uma armadilha silenciosa. Ele se sentou no sofá, tentando mais uma vez conversar. Helena, ele começou, sua voz baixa, quase suplicante. Eu sei que fiz coisas horríveis. Eu sei que te causei muita dor. Mas, por favor, podemos tentar resolver isso. Podemos pelo menos conversar. Helena fechou o livro lentamente, sem olhar para ele. Quando finalmente levantou os olhos, seu rosto estava tão frio que o fez arrepiar. Conversar, ela repetiu com uma risada amarga. Você acha que ainda há algo a ser dito? Você quer palavras, Lucas? Depois de tudo o que você fez, palavras são inúteis. Eu errei. Helena, eu sei disso, insistiu Lucas, agora se levantando do sofá e se aproximando desesperado por qualquer tipo de conexão. Eu faria qualquer coisa para consertar o que fiz. Eu posso mudar, eu juro. Ela finalmente olhou para ele, seu olhar penetrante, como se o desafiasse a sustentar suas próprias promessas. Mudar, ela disse, levantando-se lentamente. Você acha que mudar agora vai apagar tudo? Vai trazer meu pai de volta? Vai consertar os anos que passamos na miséria por sua causa? Não, Lucas, não vai.
Ela se aproximou e Lucas sentiu-se afundar esmagado pela intensidade de seu olhar. O que você faz agora não é por mim, é por você. Você vai carregar esse peso, essa culpa pelo resto da sua vida. Lucas ficou em silêncio. Pela primeira vez, ele percebeu que não haveria redenção fácil nem perdão instantâneo. Ele queria lutar por algo que pudesse ser consertado, mas Helena estava além de qualquer reparo simples. Nos dias que se seguiram, Helena começou a aumentar a intensidade de seus castigos. Lucas era recebido com olhares de desdém sempre que passava por ela, e sua frustração se transformou em desespero. Ele tentou de todas as formas possíveis mostrar a ela que estava mudando, que queria ser melhor, mas cada tentativa era recebida com indiferença ou sarcasmo. Uma noite, após uma reunião desastrosa no trabalho, onde um projeto importante foi sabotado, Lucas voltou para casa e encontrou Helena ao telefone rindo. Ele ouviu fragmentos da conversa e percebeu que ela estava discutindo suas decisões no trabalho. Ele sabia que era ela. Helena estava destruindo tudo o que ele havia trabalhado, mas de uma forma tão sutil e calculada que ninguém além dele notaria. E ela o fazia sofrer em silêncio. Quando Helena desligou o telefone, Lucas estava esperando na sala de estar. Ele a encarou, sua expressão exausta, cheia de raiva reprimida, mas também de dor. Você está destruindo tudo, não é ele, disse sua voz baixa, mas com um tom evidente de frustração. No trabalho aqui. Você está destruindo minha vida. Helena olhou para ele com uma expressão impassível, cruzando os braços. Destruindo sua vida, ela perguntou, erguendo uma sobrancelha. Estou apenas retribuindo o que você deu. Não se preocupe, Lucas. Não vou te arruinar financeiramente e isso seria muito simples. Eu quero que você viva com a dor. Quero que você sinta cada pequena perda assim como eu senti. Quero que você todos os dias veja tudo o que construiu desmoronar e saiba que a culpa é sua. Lucas sentiu o chão desaparecer sob seus pés mais uma vez. Era um pesadelo. Ele sempre foi o vencedor, sempre o homem que controlava o destino dos outros, mas agora ele era o alvo de uma vingança fria e meticulosa. Helena não queria destruí-lo de uma vez. Ela queria que ele sofresse dia após dia, a cada pequena derrota, a cada olhar de desdém, até que não lhe restasse nada além de arrependimento. As semanas passaram e Helena continuou a ignorá-lo e puni-lo. Lucas, antes arrogante e confiante, agora vagava pela casa como uma sombra de seu antigo eu, tentando de todas as formas ganhar um perdão que ele sabia que nunca viria. Ele tentou se redimir, mas seus esforços eram sempre insuficientes. Ele estava preso em um ciclo de culpa e dor, um ciclo que Helena controlava com perfeição. Mas o pior ainda estava por vir. Uma noite, Helena finalmente o confrontou desta vez com uma frieza que Lucas nunca tinha visto antes. Ela se aproximou dele enquanto ele estava sentado no sofá exausto e quebrado e disse as palavras que o assombrariam para sempre. Lucas, você tirou algo de mim que eu nunca poderei ter de volta. Ela começou, sua voz calma, mas afiada. Agora estou retribuindo o favor, e você viverá com isso pelo resto da sua vida. E com essas palavras, Helena o deixou ali sem mais nada a dizer. Ela não precisava. O castigo já estava em andamento, e Lucas sabia que nunca mais seria o mesmo. Lucas Almeida se sentia preso em um labirinto de culpa e desespero. Helena conseguira fazê-lo experimentar o que era estar fora de controle. As semanas seguintes à revelação de Helena foram insuportáveis. Lucas não era mais o homem confiante e arrogante que acreditava ter controle sobre tudo ao seu redor. Agora, ele era uma sombra, um pálido reflexo de quem costumava ser. A cada tentativa de falar com Helena, ele era recebido com olhares frios, ignorado e rejeitado. A indiferença dela o estava consumindo vivo. Ele não dormia mais, incapaz de pensar em outra coisa senão em tentar consertar o que havia quebrado. Mas o peso da verdade e das ações de seu passado tornava esse caminho quase impossível. No entanto, algo começou a mudar em Lucas. Ele percebeu que suas palavras não tinham mais nenhum valor.
Pedidos de desculpas não significavam nada. Helena precisava ver uma mudança genuína, uma transformação real, e ele estava disposto a fazer qualquer coisa para provar isso a ela. Ele precisava de ações, não de promessas vazias. Numa manhã, Lucas acordou determinado. Ele sabia que não podia simplesmente pedir perdão, tinha que fazer algo diferente. O primeiro passo seria dar espaço a Helena. Ela precisava ver que ele respeitava seu tempo, que não a pressionaria mais. Mas ele também sabia que tinha que mostrar que ainda estava lá de maneiras sutis, mas significativas. Lucas começou a prestar atenção nas pequenas coisas que compunham a vida de Helena. Ele observava suas rotinas diárias, suas preferências e seus gostos. Ele não a seguia, não invadia seu espaço, mas mentalmente anotava tudo o que ela amava, flores especialmente peônias. O cheiro do café dela pela manhã sempre forte, sem açúcar. Esses detalhes antes insignificantes eram agora a chave para sua tentativa de reconexão. Naquela mesma tarde, Lucas foi a uma das melhores floriculturas da cidade e comprou um buquê de peônias. Ele não ia entregá-las diretamente a Helena, sabia que ela as rejeitaria imediatamente. Em vez disso, deixou as flores na mesa da cozinha sem bilhete simples, mas significativo. Ele esperou ansiosamente enquanto ela saía para uma caminhada. Quando Helena voltou, encontrou o buquê. Ela não disse nada, mas Lucas observou de canto de olho, vendo o exato momento em que ela parou em frente às flores. Sua expressão não mudou, mas ele notou que ela pegou uma das flores e a cheirou. Foi um gesto pequeno, mas para Lucas foi um sinal. Helena não as havia rejeitado de imediato. Era um progresso. Nos dias seguintes, Lucas manteve esses pequenos gestos. Ele arrumava cuidadosamente a mesa do café da manhã, fazendo o café dela forte do jeito que ela gostava, e depois saía garantindo não impor sua presença. Ele deixava pequenas coisas que ela gostava ao seu alcance sempre, sem forçar um encontro ou uma conversa. Lentamente ele estava tentando mostrar que havia mudado, que estava prestando atenção, que genuinamente queria cuidar de Helena. Mas Helena ainda não estava cedendo. Ela mantinha o muro entre eles e Lucas sabia que quebrar essa barreira levaria tempo. Mesmo assim, ele não desistiria. Ele estava comprometido em mostrar a ela que era diferente e que poderia reconquistá-la, mas nos termos dela e com respeito ao espaço que ela precisava. Foi em uma noite particularmente fria que as coisas começaram a mudar. Helena estava na varanda enrolada em um cobertor, observando as luzes da cidade. Após hesitar por alguns momentos, Lucas se aproximou dela. Ele lhe trouxe uma xícara de chá quente, sabendo que ela gostava de beber algo quente antes de dormir. Aqui pensei que você gostaria de algo quente, disse ele, mantendo a voz calma, sem forçar sua presença. Helena não disse nada a princípio, mas pegou a xícara, seus olhos ainda focados na cidade à sua frente. Lucas ficou ao lado dela em silêncio, apenas tentando estar presente sem invadir. O silêncio entre eles era tenso, mas pela primeira vez em semanas não parecia insuportável. Era como se algo estivesse mudando, mesmo que fosse quase imperceptível. Por que você está fazendo isso, Lucas? Helena finalmente quebrou o silêncio, sua voz suave, mas firme. Lucas sabia que esta era a sua chance de falar, mas ele tinha que ser cuidadoso. Ele respirou fundo antes de responder. Porque eu percebi que falar não significa mais nada. Ele começou olhando para o horizonte com ela. Minhas palavras não importam. O que eu fiz não pode ser consertado com desculpas. Mas estou tentando te mostrar que estou mudando. Quero ser uma pessoa melhor não apenas para você, mas porque percebi que preciso ser. Helena permaneceu em silêncio por mais alguns segundos, ainda segurando a xícara de chá. O vento frio passava por eles, mas a tensão parecia diminuir um pouco. Você não pode mudar o passado, Lucas. Ela finalmente disse, sua voz mais suave do que ele esperava. Eu sei, ele respondeu sinceramente, mas eu posso mudar o futuro. Helena olhou para ele pela primeira vez naquela noite, e Lucas viu algo diferente em seus olhos. A dureza ainda estava lá, mas havia um brilho de curiosidade. Ela não estava pronta para perdoá-lo completamente, ele sabia disso, mas este era um momento crucial. Ele havia tocado em algo que ela talvez quisesse acreditar.
Nos dias que se seguiram, Lucas continuou seus pequenos gestos, mas agora havia uma energia diferente entre eles. Helena ainda mantinha distância, mas não o rejeitava tão abertamente como antes. Ela aceitava as flores, as xícaras de chá e até permitia que ele conversasse com ela durante o café da manhã, embora brevemente e em um nível superficial. As barreiras estavam começando a cair, mesmo que lentamente. Mas o verdadeiro teste veio uma noite, quando Lucas estava prestes a sair para uma reunião. Ele havia se arrumado pronto para mais um compromisso de negócios quando Helena entrou na sala com uma expressão que ele não conseguia decifrar. "Você pode cancelar sua reunião?" ela perguntou de repente. Lucas a encarou surpreso. Ela nunca havia demonstrado interesse em suas idas e vindas desde que o relacionamento deles desmoronou. Ele hesitou, mas depois assentiu, pegando o telefone e cancelando a reunião sem pensar duas vezes. Era a primeira vez em semanas que Helena parecia disposta a passar um tempo com ele, e ele não ia perder essa oportunidade. Eles se sentaram no sofá com uma pequena distância entre eles, mas pela primeira vez o silêncio não parecia desconfortável. Helena parecia pensativa, como se estivesse processando tudo o que havia acontecido nos últimos meses. "Eu não estou pronta para te perdoar completamente", disse Helena, quebrando o silêncio. "Mas você está me mostrando algo diferente. Vejo que você está tentando e talvez esse seja o começo de algo." Lucas sentiu seu coração acelerar. Ele não podia apressar as coisas. Ele sabia disso. Mas as palavras de Helena foram suficientes para manter sua esperança viva. Ele sabia que o caminho à frente ainda seria longo, mas estava disposto a dar cada passo se isso significasse ganhar o perdão dela e talvez seu amor. A noite continuou pacificamente com os dois conversando sobre coisas triviais, mas para Lucas foi uma vitória. Ele estava lentamente reconstruindo algo com paciência. Helena não era mais uma figura intocável, ela estava começando a baixar a guarda, e Lucas não cometeria o erro de subestimá-la novamente. Ainda assim, havia uma sombra pairando sobre eles. Lucas sabia que Helena ainda não havia revelado tudo. Havia algo que ela ainda estava guardando e ele precisava estar preparado para enfrentar isso. Mas, por enquanto, o fato de Helena estar disposta a conversar era o suficiente. As semanas que se seguiram àquela noite tranquila foram uma mistura de tensão e esperança. Pela primeira vez em muito tempo, Lucas sentiu que estava progredindo com Helena. Ela não o tratava mais com frieza absoluta, mas também não se abria completamente. Havia uma hesitação no ar, uma espécie de espera que o mantinha em alerta. Ele sabia que estava sendo testado e estava pronto para isso. O que ele não sabia era que algo muito maior estava prestes a ser revelado. Lucas se dedicou inteiramente a provar a Helena que era um homem mudado. Ele cancelou compromissos de trabalho para passar mais tempo em casa, certificando-se de estar disponível para ela sem pressioná-la ou exigir respostas imediatas. Pequenos gestos, como tomar o café da manhã juntos ou conversar sobre coisas triviais à noite, tornaram-se parte de sua rotina. Lentamente, o gelo entre eles começou a derreter, e Lucas percebeu que Helena não o tratava mais com o mesmo desdém. No entanto, algo ainda o incomodava. Apesar do progresso, ele sentia que Helena guardava um segredo. Ela permanecia reservada em certos momentos, evitando conversas mais profundas sobre o passado ou o futuro. Era como se ela estivesse esperando o momento certo para falar, mas Lucas não sabia qual era. Então, em uma noite tranquila, enquanto a chuva batia levemente nas janelas da cobertura, Lucas notou uma mudança no comportamento de Helena. Ela parecia mais introspectiva, mais distante do que o normal, como se estivesse perdida em pensamentos. Ele tentou não pressioná-la, mas sua curiosidade o estava consumindo. O que ela estava escondendo, o que ainda não havia sido dito. Finalmente, quando o silêncio se tornou insuportável, Lucas quebrou a barreira. "Helena", ele começou, sua voz baixa, quase temerosa. "Eu sei que ainda há algo entre nós que você não me contou. Eu posso sentir." Ele olhou em seus olhos, esperando por qualquer sinal de sua reação. "Por favor, se há algo que você ainda está guardando, eu preciso saber." Helena, que estava sentada no sofá com as mãos cruzadas no colo, respirou fundo, evitando inicialmente o olhar de Lucas.
O silêncio que se seguiu foi agonizante, mas Lucas sabia que precisava ser paciente. Ele sabia que forçar qualquer coisa agora poderia desfazer todo o progresso que havia feito. Finalmente ela olhou para ele, seus olhos refletindo uma mistura de dor e resolução. Você está certo, Lucas, disse ela, sua voz suave, mas pesada de emoção. Eu tenho guardado algo que não achei que poderia te contar até agora. Mas talvez seja a hora. Lucas sentiu o ar se apertar ao seu redor. O que quer que fosse ele, sabia que mudaria tudo. Ele se inclinou ligeiramente para a frente, esperando pela revelação que estava por vir, mas também temendo o que poderia ouvir. Você se lembra da empresa que você destruiu, aquela que meu pai administrava? Começou Helena, seu tom firme, mas sua expressão mostrando profunda dor. Eu te disse que você destruiu nossa família e isso é verdade. Mas não foi só isso que você destruiu. Lucas olhou para ela confuso. O que você quer dizer? Ele perguntou, sua voz cheia de preocupação. Helena baixou os olhos, lutando contra as lágrimas que ameaçavam cair. Quando finalmente falou novamente, sua voz estava mais baixa, quase um sussurro. Eu estava grávida, Lucas. Essas palavras atingiram Lucas como um peso esmagador. Ele piscou, tentando processar o que acabara de ouvir, mas não conseguia acreditar. O que ele sussurrou atordoado? Eu estava grávida na época em que tudo aconteceu, continuou Helena, seus olhos ainda fixos no chão. E quando perdemos tudo, quando meu pai se foi, a pressão e o estresse de tudo, eu perdi o bebê. Lucas sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. Ele mal conseguia respirar. O impacto da revelação o atingiu como um soco no estômago, algo que ele nunca poderia ter imaginado. A culpa que ele já sentia, que o consumia por semanas, agora parecia crescer ainda mais. Ele havia destruído não apenas uma empresa, não apenas uma família, mas também uma vida. Helena, ele tentou falar, mas sua voz estava embargada. Eu nunca poderia imaginar. Ela finalmente olhou para ele, e as lágrimas que ela estava segurando agora escorriam por suas bochechas. Mesmo com o rosto marcado pela dor, havia uma força inegável nela. Não, você não sabia, disse Helena, sua voz cheia de mágoa e ressentimento. Porque você nunca se importou em saber. Você destruiu vidas, Lucas, e nem sequer olhou para as pessoas em seu caminho. Eu perdi meu bebê, e você continuou com sua vida como se nada tivesse acontecido. Suas palavras cortaram Lucas como facas. Ele queria fazer algo, dizer algo que pudesse consertar o que havia feito, mas sabia que nada que dissesse ou fizesse apagaria o que Helena havia passado. Eu não tenho palavras. Lucas finalmente conseguiu dizer, sua voz fraca e cheia de desespero. Eu sei que o que eu fiz é imperdoável, e nunca vou me perdoar por isso. Mas, por favor, Helena, eu faria qualquer coisa para tentar consertar isso. Qualquer coisa. Helena o observou por um longo momento, e o silêncio que se seguiu foi pesado. Lucas sabia que nada que dissesse poderia trazer o bebê de volta ou consertar o passado, mas estava desesperado para encontrar uma maneira de pelo menos aliviar um pouco da dor que Helena sentia. Finalmente, Helena respirou fundo e fechou os olhos como se estivesse tomando uma decisão interna. Quando os abriu novamente, sua expressão havia mudado. A dor ainda estava lá, mas havia algo mais, algo que Lucas não conseguia identificar. Eu não sei se consigo te perdoar, Lucas, disse ela honestamente. O que você fez, o que aconteceu? Foi devastador. Mas ela fez uma pausa. Como se ponderasse suas próximas palavras, eu posso ver que você está tentando. E talvez haja uma chance de que um dia eu possa encontrar uma maneira de seguir em frente, mas não será fácil, não será rápido. Lucas assentiu, sentindo uma mistura de esperança e desespero. Ele sabia que a estrada à frente seria difícil, mas pelo menos Helena estava disposta a considerar a possibilidade de um futuro diferente. Eu farei o que for preciso, respondeu Lucas, sua voz cheia de determinação. Não importa quanto tempo leve, vou te provar que mudei, que posso ser alguém em quem você confia, alguém que você possa talvez um dia perdoar. Helena olhou para ele e pela primeira vez houve uma pequena abertura. Não era o perdão total, não era o fim de toda a mágoa, mas era algo. Era um começo. Veremos, disse Helena com um suspiro suave. Veremos se você consegue.
O silêncio que se seguiu entre eles era pesado, mas também cheio de possibilidades. Helena se levantou e caminhou em direção à porta, deixando Lucas sozinho no sofá. Mas desta vez ele não sentiu o mesmo desespero de antes. Ele sabia que havia uma longa jornada pela frente, mas pelo menos agora havia esperança. Os dias que se seguiram à revelação de Helena foram transformadores para Lucas. Cada palavra que ela disse permaneceu com ele, pesando em sua mente enquanto sentia a culpa de toda a dor que causara. Mas em vez de se afundar em arrependimento, Lucas decidiu que a dor e a culpa seriam seu combustível para a mudança. Ele não queria apenas reconquistar o amor de Helena, queria se tornar um homem digno do respeito dela e do respeito das muitas pessoas que havia prejudicado ao longo de sua implacável carreira nos negócios. Naquela manhã, Lucas tomou uma decisão. Ele não ficaria de braços cruzados, deixando o passado condená-lo para sempre. Ele começaria de novo, e o primeiro passo seria reparar o máximo de dano que pudesse para provar a Helena que ele realmente havia mudado. Ele começou a rastrear as famílias cujas vidas foram destruídas por seus negócios. Sua primeira visita foi à família de um antigo concorrente cuja empresa ele arruinou anos antes. Ele chegou sem avisar, batendo na porta de uma casa modesta em um bairro muito distante da opulência de sua própria vida. O homem que atendeu à porta era um estranho para Lucas, mas a dor em seus olhos era familiar. "Eu sou Lucas Almeida", disse. Lucas, sua voz cheia de uma sinceridade que ele mal reconhecia em si mesmo. "Estou aqui para pedir desculpas." O homem o encarou por um longo momento, a incredulidade clara em seus olhos. "Desculpas?" Ele riu amargamente. "O que isso vai mudar agora?" "Eu não posso mudar o passado", respondeu Lucas com firmeza, "mas posso tentar ajudar a reconstruir o futuro. Estou aqui para oferecer uma compensação para ajudar a consertar o que destruí." Nas semanas seguintes, Lucas continuou sua jornada de redenção. Ele bateu em portas, encontrou-se com famílias e ofereceu não apenas dinheiro, mas seu tempo, seu esforço para entender verdadeiramente o impacto de suas ações. Ele começou a doar grandes somas para pequenas empresas que foram prejudicadas por suas manobras corporativas, criando programas de recuperação para ajudar outros empreendedores a se reerguerem. Helena observava tudo à distância. No início, ela permaneceu cautelosa, observando como Lucas se comportava. Ela sabia que ele estava tentando mudar, mas o perdão não viria facilmente. No entanto, com o passar dos dias e Lucas mostrando uma verdadeira transformação, ela começou a sentir algo novo por ele, um respeito e admiração renovados que ela não esperava. Ele estava mudando e estava provando que suas palavras não eram mais vazias. Uma noite, Helena estava na varanda observando as luzes da cidade quando Lucas se aproximou silenciosamente. Ele tinha acabado de voltar de mais uma de suas visitas de reconciliação e sua expressão estava diferente agora, mais calma, mais resoluta. "Como foi hoje?", perguntou Helena, ainda olhando para o horizonte. Lucas suspirou, um suspiro profundo que carregava meses de esforço e arrependimento. Difícil, ele admitiu, mas necessário. Cada conversa, cada pedido de desculpas. "É um passo para me tornar uma pessoa melhor. Não apenas para você, Helena. Para mim também." Ela finalmente se virou para olhá-lo. Havia algo diferente em seu olhar também. A dureza que sempre esteve lá, a raiva que ela guardava, parecia ter se suavizado. Naquele momento, ela viu que Lucas estava realmente mudando. Ele não era mais o homem arrogante que entrou em sua vida com uma aposta. Ele era alguém lutando para ser diferente, alguém disposto a lutar por eles. "Eu posso ver isso", Lucas disse, Helena, sua voz suave, mas firme. "E quero que saiba que estou pronta para tentar. Talvez seja a hora de deixarmos o passado para trás e construirmos algo novo." Lucas sentiu uma onda de alívio que nem percebeu que estava esperando. Aquelas palavras significavam mais para ele do que ele poderia imaginar. Helena estava disposta a dar-lhes uma chance não como o casal forçado por uma aposta, mas como duas pessoas prontas para recomeçar. À medida que o acordo de casamento de 6 meses chegava ao fim, algo surpreendente começou a acontecer. Helena e Lucas se aproximaram. Suas conversas se tornaram menos formais, menos tensas. Eles compartilharam momentos de riso e conexão, e lentamente o amor começou a florescer de uma forma que nenhum deles esperava.
Eles não eram mais o casal distante preso em um casamento arranjado. Agora, eram duas pessoas se redescobrindo de uma maneira genuína e sincera. Uma noite, quando o período de 6 meses estava prestes a terminar, Lucas preparou um jantar especial. Ele sabia que este momento seria crucial. Eles haviam chegado tão longe e ele não queria que o casamento terminasse ali. Helena, ele disse, durante o jantar, sua voz cheia de um nervosismo que ele não esperava sentir. Eu sei que nosso acordo está quase no fim, mas eu não quero que isso acabe. Eu não quero que nós acabemos. Eu me apaixonei por você, Helena, de verdade. E quero que continuemos, mas agora como um casal de verdade. Sem apostas, sem jogos. Helena olhou para ele surpresa com a sinceridade de suas palavras, mas também com o coração aquecido. Ela percebeu que também sentia algo por ele. Algo que cresceu silenciosamente nas últimas semanas. Eles começaram como adversários, mas agora estavam apaixonados de uma forma profunda e real. Eu também te amo, Lucas, disse Helena, sua voz gentil, mas firme. E eu quero tentar. Quero construir algo com você, mas desta vez como iguais, como um casal de verdade. Aqueles momentos foram de pura felicidade para ambos. Eles haviam superado obstáculos que antes pareciam impossíveis e agora estavam prontos para seguir em frente juntos. Meses depois, Helena começou a notar algo diferente em seu corpo. Ela sentia náuseas pela manhã, algo a que não estava acostumada. Foi só depois de um check-up que ela teve certeza estava grávida. Quando Helena contou a Lucas, sua reação foi de pura alegria. Ele a abraçou, rindo e chorando ao mesmo tempo. Tudo o que eles passaram, toda a dor e o sofrimento agora, parecia levar a este momento de renovação. Eles estavam prontos para começar uma nova vida juntos com uma nova família a caminho. Eu quero fazer isso direito desta vez, disse Lucas, sabendo exatamente o que precisava fazer. Eu quero me casar com você de novo, mas desta vez de verdade. Não por causa de uma aposta, não por qualquer outra razão além de te amar e querer passar minha vida com você. Helena sorriu, suas lágrimas de felicidade se misturando com as dele. Eu também quero isso, Lucas, ela respondeu. Desta vez será um casamento de verdade, um novo começo. O novo casamento deles foi uma celebração íntima com alguns amigos próximos e familiares. Sem glamour superficial, sem a pressa dos negócios ou apostas. Apenas Helena e Lucas unidos por um amor verdadeiro, prontos para enfrentar o futuro juntos. Lucas sabia que ainda tinha muito a provar não apenas para Helena, mas para si mesmo e para as famílias que havia prejudicado no passado. Mas agora ele tinha algo pelo que lutar, uma nova vida ao lado da mulher que amava e do filho que esperavam. E desta vez ele estava determinado a ser o homem que Helena merecia e o pai que seu filho precisaria. Enquanto dançavam lentamente no final da cerimônia, Helena apoiou a cabeça no peito de Lucas e sussurrou: quem diria que tudo começou com uma aposta? Lucas sorriu, abraçando-a com força. Quem diria que seria a melhor aposta que eu já fiz? E com um futuro cheio de amor, redenção e esperança, eles estavam prontos para o próximo capítulo de suas vidas. O que você acha? Helena fez a escolha certa ao perdoar e se casar com Lucas. Compartilhe seus pensamentos nos comentários, adoraríamos ouvir sua opinião. Sua participação significa muito para nós. Se esta história tocou seu coração, não se esqueça de se inscrever no canal para mais narrativas como esta. Obrigado por assistir.